Alô, meu povo da Rua Direita! Voltei e, infelizmente, não trago boas notícias. O Brasil corre um sério risco de cair nas mãos da esquerda. A gente sabe que socialistas se aproveitam de crises para tomar o poder. Historicamente tem sido assim. O que a gente está vivendo hoje? Uma das piores crises da nossa história. Tivemos uma crise sanitária, da qual derivaram as crises política e econômica, que por fim resultaram nessa crise institucional que a gente está vivendo agora. Mas o problema não são só as crises, é o terreno fértil que se formou para os socialistas antes da crise. E eu vou listar um por um os mecanismos que vão possibilitar que eles se perpetuem no poder, em caso de vitória nessas eleições de 2022. Começa por aqui, número 1. Voto não auditável. Eu falo em voto não auditável, mas o problema não se resume a isso. Um dos principais problemas, pessoal, é o TSE controlar todas as etapas da eleição. Ele fornece as urnas, compra softwares, apura os votos, investiga, processa e julga fraudes, crimes eleitorais e contravenções, fixa datas para as eleições, ordena registro de partidos políticos e os caça e elabora proposta orçamentária da Justiça Eleitoral. Todos os poderes estão nas mãos do TSE. Aí a gente fica imaginando, quem controla o TSE controla tudo em uma eleição. É só preciso controlar uma pessoa. O que a gente precisa controlar? Se controla o presidente do TSE. Sabe quem é o presidente do TSE hoje? É o Fachin. Edson Fachin. Ele já participou, olha só, até de um vídeo da campanha da Dilma para a presidência da República. Em 2003, ele assinou um manifesto junto com o deputado petista Luiz Eduardo Greenhalgh em favor do cumprimento pelo poder público da norma constitucional que prevê desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que não cumprirem a função social da propriedade. Vai vendo. Ele também já integrou a Comissão da Verdade do Paraná, indicado por sabe quem? A CUT, Central Única dos Trabalhadores. Ele foi indicado ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff. Enfim, será que o cara é petista? Presidente do TSE. Para controlar a eleição, só precisa controlar o TSE. E para controlar o TSE, é só preciso controlar uma pessoa, o presidente do TSE. E ele é petista. Ah, André, mas o fato de não existir voto impresso não significa que vai existir fraude. E a recíproca também é verdadeira. Pode existir fraude até com voto impresso. Concordo. Pode existir fraude com voto impresso ou não. Não é esse o problema. O problema é esse que eu acabei de falar. Tudo centralizado nas mãos do TSE. E outra, a sensação de fraude. Imagine o PT ganhando uma eleição atrás da outra, mesmo com a economia afundando cada vez mais, pessoas saindo do país, etc. É o que acontece na Venezuela. Mas por que os chavistas ganham lá? Porque as pessoas estão votando nos chavistas. E por que as pessoas estão votando neles? Porque o socialismo cria um estado de dependência para um determinado grupo de pessoas. Mais adiante eu vou explicar isso. Aí os empreendedores, os médicos, os engenheiros, os investidores, os dentistas, os advogados, eles vão percebendo que só dá esquerda, esquerda, esquerda. O que eles fazem? Desistem de votar. Aí o país fica realmente entregue nas mãos do comunismo, que é eleito pelo voto. E isso vira mais um trunfo nas mãos da esquerda.
porque dá uma falsa sensação de democracia. Como o governo é legítimo, dificilmente vai receber apoio, até mesmo internacional, para ser derrubado. Número 2, outra tática da esquerda, que foi amplamente usada pelo PT, desviar dinheiro de empresas estatais para financiar campanhas do próprio partido ou de partidos aliados. Quem está no poder tem as estatais nas mãos. Aí usa empresas privadas como a JBS, Odebrecht, para lavar o dinheiro desviado e está tudo certo. Isso fortalece os partidos de esquerda, fazendo com que eles se perpetuem no poder, porque tem dinheiro de sobra para campanhas políticas. Sem falar que o COAF, que é o órgão que investiga a lavagem de dinheiro de políticos, foi retirado do Ministério da Justiça. Mais uma manobrinha para facilitar lavagem de dinheiro. Número 3. Institutos de pesquisa pagos. Há indícios de que o Ibope e o Vox Populi receberam dinheiro do PT via JBS. Ah, mas pesquisa eleitoral influencia voto? Influencia. Já ouviu falar na espiral do silêncio? É simples. Quando as pessoas sabem a opinião da maioria, tendem a se calar se pensam diferente dessa maioria. Agora, o que acontece quando uma pesquisa mostra uma opinião da maioria que não condiz com a realidade? A maioria se cala. Isso explica algumas surpresas que a gente tem nas eleições, mas pode também desestimular as pessoas a promoverem seus candidatos e até fazê-las desistir de votar. Isso aconteceu muito na época em que disputavam eleições PSDB e PT. Por isso é que em alguns países é proibido até divulgar pesquisas perto das eleições. Enfim, dinheiro público desviado via Caixa 2, usado para comprar o silêncio das pessoas. Mais um ponto para quem detém o poder. Número 4. Fundão eleitoral. O Congresso aprovou o fundão de 4,9 bilhões. Era para ser de 2 bilhões. Antes era de 2 bilhões, era o que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro vetou, só que ele queria os 2 bilhões, ele vetou, só que o Congresso derrubou o veto. Mas o que é esse fundão? É dinheiro público que é usado para financiar campanhas políticas. Foi a solução que o Congresso encontrou quando o STF determinou o fim do financiamento de campanhas por empresas, isso em 2015. Então, em 2017, começou o fundão. Então, 20% de toda essa grana é dividido entre todos os partidos igualmente. E 80% é distribuído proporcionalmente ao número de deputados federais de cada partido, de acordo com a filiação no momento da diplomação. Ele pode trocar de partido, mas é de acordo com a filiação em que ele estava quando foi eleito, quando foi diplomado. Ou seja, o partido que tem mais políticos eleitos tem mais verba para eleger mais políticos ainda. Então se forma uma espiral de ganho de poder. Imagina isso nas mãos dos comunistas, gente. Imagina isso nas mãos do PT. Aliás, o TSE já divulgou o quanto cada partido vai receber do fundão. Vê aí, o União Brasil, que foi a fusão do DEM com o PSL, vai receber 782 milhões. O PT, Partido dos Trabalhadores, 503 milhões. O MDB, 363. O PSD, 349. O Progressistas, 344.
O PL do Jair Bolsonaro é o 7º da lista, com 288 milhões. Em quinto lugar, quinto tópico, lei do abuso de autoridade. Essa lei blinda facções criminosas e políticos corruptos. Aí a gente volta lá no nosso item 2 e vê desvio de verbas de estatais para financiar campanhas do próprio partido. Com a blindagem da lei de abuso de autoridade, eles podem fazer isso à vontade, ninguém vai pegar. E tem mais, a prisão em segunda instância acabou. Para prender esses larápios, só se o processo estiver transitado em julgado na última instância. E se o cara não tiver mandato ainda, porque a imunidade impede que o político seja investigado. Sexto tópico, nova lei de segurança nacional. Eles falam em revogação da Lei de Segurança Nacional, feita pelo Senado recentemente, mas de revogação não tem nada. É uma nova lei que adiciona ao Código Penal 10 crimes contra a democracia, sendo que um deles é este aqui: comunicação enganosa em massa. Pena de 1 a 5 anos de prisão para quem ofertar, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por terceiros, por meio de expediente não fornecido diretamente pelo provedor do aplicativo, de mensagens privadas, campanha ou iniciativa para disseminar fake news, capaz de comprometer o processo eleitoral. Já sabe quem vai definir o que é fake news, não é, pessoal? Detenção de 3 a 6 meses para quem incitar publicamente animosidade das Forças Armadas contra os poderes nacionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, sabe aquele cartazinho artigo 142 já? Vai em cana, cara. Sabe aquela brincadeira do um soldado e um cabo? Cana. Não importam os abusos cometidos pelas instituições. Se você pedir socorro às Forças Armadas, você vai preso. E isso em nome da democracia, tá, gente? Vai preso por crime de opinião em nome da democracia. Super coerente, né? Em 7º lugar, Marco Civil da Internet, que a gente costumava chamar no passado de Marx Civil da Internet. É a lei sancionada no governo Dilma Rousseff, em 23 de abril de 2014. No artigo 19, a lei permite que juízes retirem publicações de páginas, sites, blogs e afins, sob forma de liminar. Isso já aconteceu algumas vezes até comigo, inclusive. Um político aqui do Amazonas não gostou de uma publicação minha e entrou com uma ação no TRE. E sob forma de liminar, o Facebook removeu imediatamente o post, sem que eu tivesse o direito de me defender. Para promover publicações de política agora, é necessário fornecer documento com foto e endereço para que você possa responder judicialmente por alguma publicação. Ou seja, o Marco Civil pode funcionar como censura prévia. O político me processa usando o dinheiro do fundo partidário, que é público, para pagar os advogados dele. Então ele pode me processar quantas vezes quiser, porque o dinheiro é público e eu pago o advogado com o meu dinheiro. Por isso eu não posso com o sistema. Ou seja, ele me processa uma vez, me processa 2. Aí eu desisto de postar, gente. Eu não aguento com o sistema. Então isso é censura prévia.
O presidente Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória nesse sentido, no sentido de limitar a remoção de conteúdo das redes sociais. Só que o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, simplesmente devolveu a medida provisória, quase que simultaneamente. A ministra do STF, Rosa Weber, que também é indicada por Dilma Rousseff, suspendeu liminarmente a medida provisória. Então está mais do que notório, eles não querem liberdade na internet. O povo na internet é uma pedra no sapato dessa gente. Então isso está mais do que notório. Oitavo, MAV. Sabe o que é MAV? Significa militância em ambientes virtuais. São pessoas pagas para defender candidatos de esquerda em redes sociais. Isso é tudo pago com dinheiro público, que pode ser desviado de estatais ou de fundo partidário. Então aparece lá um post de direita e vem um monte de MAV e começa a fazer comentário negativo. Vem um post de esquerda, um monte de MAV aparece elogiando. Então dá a entender que a maioria está apoiando a esquerda. Essa é a função do MAV. Já a imprensa é uma coisa sui generis. A imprensa condena veementemente o que ela chama de censura, dessa censura que ocorria nos governos militares, por exemplo. Mas ela clama avidamente por outro tipo de censura, a censura do dinheiro público. Governos socialistas invariavelmente dão dinheiro público para comprar o silêncio da imprensa. Na TV e nos jornais, parece que o socialismo é uma maravilha. Quando entra um presidente de direita, que não paga essa propininha, a imprensa lança farpa para todo lado. Então, MAVs e imprensa vendida ativam aquela espiral do silêncio, pessoal. O cara entra nas redes sociais e vê um monte de gente que ele não sabe que é MAV, falando bem da esquerda e metendo o pau na direita. Aí ele se cala, porque ele se sente minoria. Com a imprensa é a mesma coisa. Todos os veículos de comunicação dizendo a mesma coisa, seguindo a agenda da esquerda. A pessoa que pensa diferente e que é maioria se vê como minoria e se cala. Isso me faz lembrar da revista cubana Boêmia, que era o periódico de maior circulação em Cuba durante o governo do Fulgêncio Batista, antes do golpe socialista. A revista apoiava abertamente a revolução, na tentativa de fazer a população apoiar Fidel Castro. E conseguiu. Só que o Fidel Castro tomou o poder e fez o quê? Agradeceu a cortesia, desapropriando a revista. O dono da revista, o Miguel Ángel Quevedo, fugiu para a Venezuela, que na época era capitalista, e acabou se matando em 1969. Na Venezuela, dos tempos de hoje, o dono da rede de televisão Globovisión, o Guillermo Zuloaga, não aceitava a propina do Hugo Chávez e fazia questão de criticar o governo. Conclusão, em 2010 a polícia invadiu a casa dele, ele foi preso e a TV foi desapropriada. Hoje é uma televisão estatal, apesar de continuar a ser privada no papel. É a maior rede de televisão da Venezuela e só tece elogios ao regime socialista. Tudo parece estar às mil maravilhas por lá. Então, isso é a imprensa em governo socialista. Quando não aceita propina, é expropriada. Aqui no Brasil, nós estamos na fase da revista Boêmia. Depois que os socialistas tomarem o poder de vez,
e concentrarem o poder realmente nas suas mãos, já sabemos pela história o que é que vai acontecer. Em 8º lugar, ditadura do judiciário. Isso já está em vigor. Muita gente presa por crimes de opinião em nome da democracia. Nada mais paradoxal, né, gente? Preso por crime de opinião em nome da democracia. Pois é, o Oswaldo Eustáquio foi preso, jornalista, né? O deputado Daniel Silveira foi preso. O jornalista Wellington Macedo foi preso. Roberto Jefferson também foi preso. A ativista Sarah Winter foi presa, depois foi para a tornozeleira eletrônica. O cantor Sérgio Reis quase foi preso. E o jornalista Alan dos Santos não pode voltar ao Brasil, porque senão vai ser preso também. Quer dizer, políticos, artistas, jornalistas, todos perseguidos, exilados, presos, e tem até indício de tortura no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio. Indícios, tá? Não dá para provar isso. Não que eu concorde com tudo que esse pessoal fala, gente, mas eles têm direito de falar. Ah, o Roberto Jefferson é corrupto. Pode até ser, mas ele não foi preso por crime de corrupção. Ele foi preso por falar. Foi preso por opinar. Se ele fosse preso por corrupção, eu ia estar batendo palma, mas não é essa a questão. Ele foi preso por crime de opinião. E essas prisões já criaram jurisprudência, criaram precedentes para prisões futuras, e pelo mesmo motivo. É aquela coisa, o STF é o reclamante, o STF julga, o STF manda prender. Agora imagina isso nas mãos do PT. Imagina o Lula agora com os poderes que o Hugo Chávez tinha na Venezuela em 2010 e com os quais o nosso 9 dedos sempre sonhou, mas nunca conseguiu ter, pelo menos em sua plenitude, é claro, porque ele não conseguiu aparelhar as Forças Armadas, foi o que faltou. Se o PT tivesse aparelhado as Forças Armadas, teria tomado o poder em sua plenitude. Faltou pouco. Mas olha a semelhança com Cuba, pessoal. O povo tomou as ruas de Havana recentemente. Muitos manifestantes foram presos. E o Supremo Tribunal de lá faz questão de manter esse pessoal na cadeia. O socialismo segue um padrão. E tem mais, o STF já perdoou os crimes do José Dirceu no Mensalão, já tornou Lula elegível de novo, e agora está tentando tornar o Bolsonaro inelegível. Ou seja, não querem nem se arriscar a disputar a eleição com o Bolsonaro, querem ter a certeza da vitória socialista. Como disse o ministro Barroso, eleição não se ganha, toma-se. Eu me lembro também da frase infame do José Dirceu. Dizia ele, abre aspas, vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição, fecha aspas. Isso já está acontecendo. Eles já estão tomando o poder a olhos vistos. O Lula já deixou bastante claro que se ele ganhar a eleição, ele vai regular os meios de comunicação e vai desarmar a população. Ou seja, ele não quer nenhum tipo de reação da população. Ele vai tirar a internet do povo. Ele vai desarmar o povo para que o povo não possa reagir. Então o que é que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer o que ele está falando que ele vai fazer. Eu não estou inventando nada, são palavras dele. Em 9º lugar, criação de um estado de dependência. É aquilo que eu estava falando anteriormente para vocês. O que é o Bolsa Família, por exemplo? Se algum candidato ousar em falar em extinguir esse programa, ele não ganha eleição.
Hoje, 22 milhões de brasileiros recebem dinheiro do Bolsa Família. O programa começou em 2003 com 3,6 milhões de famílias beneficiadas. Em 2015 já pulou para 13,8 e agora em 2022 são 15 milhões de famílias. Só aumenta, né? Era um programa que foi feito para diminuir a, entre aspas, miséria no país, e depois que resolvesse o problema da miséria, desfazer o programa. Pelo contrário, só aumenta o número de beneficiários, só aumenta, e o povo vai ficando cada vez mais dependente. E esse povo só vai votar em quem disser que vai manter o programa, porque esse povo já está dependente do Bolsa Família. O que é o SUS? 80% da população do Brasil depende do sistema de saúde pública. E os governos socialistas vão regulamentando cada vez mais os planos de saúde, o que encarece a saúde privada e impossibilita a maioria da população de ter um plano de saúde. Agora fala para os eleitores em fazer parcerias público-privadas com o SUS. Perde a eleição. O mesmo vale para a escola pública. 73,5% dos alunos do ensino básico dependem da escola pública. Quanto mais o socialismo avança, mais dependente o povo fica do Estado e menos ele consegue se enxergar fora da tutela estatal. Até chegar ao extremo que é lá em Cuba. Lá quem não apoia o governo vai perdendo direitos, vai ficando cada vez mais difícil marcar consultas, cada vez mais difícil ter acesso aos alimentos fornecidos pelo Estado, cada vez mais difícil ingressar numa faculdade. É assim que funciona. E sabe quem que denuncia quem é contra o governo? As próprias pessoas, os próprios vizinhos. Eles vão lá e denunciam, porque eles pensam que sem o governo socialista eles não podem viver, porque eles acham que o governo socialista está dando para eles o alimento, que é a sobrevivência deles. Eles acham que o governo está dando a educação, está dando saúde para eles, que eles não teriam acesso a isso se não fosse o governo socialista. Eles já nasceram nessa realidade. Então eles mesmos já denunciam os próprios vizinhos que são contra o regime. Como a gente pode ver, como vocês podem ver, pessoal, o golpe está armado. Só não vê quem não quer. Todo esse esquema está só esperando cair nas mãos de gente que não presta. Se cair nas mãos dos comunistas, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Se você tiver um projeto de vida, pode arrumar as malas e cair fora. Conselho: a crise está aí. E essa crise é devida à pandemia. E os socialistas vão se aproveitar dessa crise para tomar o poder. Isso está acontecendo em diversos países. Não caia na espiral do silêncio. Não vá na onda da imprensa. Não vá na onda das pesquisas eleitorais. Não vá na onda de comentáriozinho em rede social. Isso não é opinião da maioria. Isso é uma minoria muito bem organizada, visando tomar o poder de maneira definitiva. E se isso acontecer, volto a insistir, arrume as suas malas e caia fora. O Brasil que você conhece não vai mais existir. É o que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço pela audiência e até a próxima. Tchau.